Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B, da Constituição Federal. Título 1. Da Lei do Orçamento, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, estabelecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei do Orçamento, inciso 1, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. Inciso 2, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo número 1. Inciso 3, quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 4, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei do Orçamento quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Inciso 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos números 6 a 9. Inciso 3. Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º. A Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Artigo 4º. A Lei do Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas de que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Artigo 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para, inciso 1, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43, inciso 2, realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa. Parágrafo 1º. Em caso de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2º. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. Artigo 8º. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa que se refere ao artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3 e 4, obedecerá à forma do anexo número 2. Parágrafo 1º.
Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados no artigo 11, parágrafo 4º e 13, serão identificados por números de código decimal na forma dos anexos números 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo número 5. Parágrafo 3º. O Código Geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2 da Receita. Artigo 9º. Tributo é a receita derivada e instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Parágrafo 1º. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, e os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital, e ainda o superávit do orçamento corrente. Parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurado na demonstração a que se refere o anexo número 1 não constituirá item da receita orçamentária. Parágrafo 4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: receitas correntes, receita tributária, impostos, taxas, contribuições de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital. Capítulo 3 da Despesa. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Parágrafo 1º. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: inciso 1. Subvenções sociais a que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, subvenções econômicas as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Parágrafo 4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários para a realização dessas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Parágrafo 5º. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a: inciso 1. Aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Inciso 2. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento do capital. Inciso 3. Constituição ou aumento do capital
de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Parágrafo 6º. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão do governo obedecerá ao seguinte esquema: despesas correntes, despesas de custeio, pessoa civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos, transferências correntes, subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições da Previdência Social, diversas transferências correntes, despesas de capital, investimentos, obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento do capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, inversões financeiras, aquisições de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras, transferências de capital, amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras, outras contribuições. Artigo 14. Constitui unidade orçamentária ou agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Parágrafo único. Em casos excepcionais serão consignadas dotações às unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Parágrafo 1º. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com o pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Parágrafo 2º. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Seção 1 das despesas correntes, subseção única das transferências correntes. Inciso 1. Das subvenções sociais. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Item 2. Das subvenções econômicas. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. A linha B. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19.
A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Seção 2 das despesas de capital, subseção 1ª dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. Subseção 2ª. Das transferências de capital. Artigo 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2 da Proposta Orçamentária. Capítulo 1. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á de: inciso 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, e exposição e justificação da política econômico-financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital, projeto de lei do orçamento, inciso 3. Tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação, a linha A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. A linha B, a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. A linha C, a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. A linha D, a despesa realizada no exercício imediatamente anterior. A linha E, a despesa fixada para o exercício que se elabora a proposta. E a linha F, a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. Inciso 4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2 da elaboração da proposta orçamentária, seção 1ª das previsões plurieniais. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescentando-se-lhe as previsões de mais de um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos de aplicação de capital abrangerá, inciso 1, as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores de administração ou da economia. Inciso 2. As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. Inciso 3. Em anexos às despesas de capital das entidades referidas no título 10 desta lei, com indicação das respectivas receitas para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos de aplicação de capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa.
Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos em versões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e da aplicação de capital. Seção 2ª das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas organizadas em formulário próprio serão acompanhadas de, inciso 1, tabelas explicativas da despesa sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso 3, letras D e F. Inciso 2. Justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rúbricas, para servirem de base à estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, a arrecadação dos 3 últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3 da elaboração da Lei de Orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a linha A. Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta. A linha B. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. A linha C. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. A linha D. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. Título 4 do Exercício Financeiro. Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro, inciso 1, as receitas nele arrecadadas, inciso 2, as despesas nele legalmente empenhadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos obedecida sempre que possível à ordem cronológica. Artigo 38. Reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. Artigo 39. Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rúbricas orçamentárias. Parágrafo 1º. Os créditos de que
trata este artigo exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Parágrafo 2º. Dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal, relativa a tributos e respectivos adicionais, e multas e dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Parágrafo 3º. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional, a taxa cambial oficial para a compra na data da modificação, da notificação ou intimação do devedor pela autoridade administrativa ou a sua falta na data da inscrição da dívida ativa, incidindo a partir da conversão a atualização monetária e os juros de mora de acordo com os preceitos legais pertinentes aos créditos tributários. Parágrafo 4º. A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1025, de 21 de outubro de 1969, e o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1645, de 11 de dezembro de 1978. Parágrafo 5º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Artigo 39-A. União, o Estado, o Distrito Federal ou o município poderá ceder onerosamente, nos termos desta lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, a cessão dos direitos creditórios deverá, inciso 1, preservar a natureza do crédito de que se tenha originado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios desse crédito. Inciso 2, manter inalterados os créditos, os critérios de atualização ou correção de valores e os montantes representados pelo principal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas de vencimento e os prazos e os demais termos avançados originalmente entre a fazenda pública ou o órgão da administração pública e o devedor ou contribuinte. Inciso 3. Assegurar à fazenda pública ou ao órgão da administração pública a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os direitos cedidos. Inciso 4. Realizar-se mediante operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade e compromisso, o dívida de que decorra obrigação de pagamento perante o cessionário, de modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça a todo tempo com o devedor ou contribuinte. Inciso 5. Abranger apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito, assim como recair somente sobre o produto dos créditos já constituídos e reconhecidos pelo devedor ou contribuinte, inclusive mediante a formalização de parcelamento. Inciso 6. Ser autorizada na forma de lei específica do ente pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência. Inciso 7. Realizar-se até 90 dias antes da data do encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o caso em que o tempo integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. Parágrafo 2º. A cessão de direitos creditórios preservará a base de cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento.
Parágrafo 3º. A cessão de direitos creditórios não poderá abranger percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais, pertençam a outros entes da Federação. Parágrafo 4º. As cessões de direitos creditórios realizados nos termos deste artigo não se enquadram nas definições de que tratam os incisos 3 e 4 do artigo 29 e o artigo 37 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público. Parágrafo 5º. As cessões de direitos creditórios tributários são consideradas atividades da administração tributária, não se aplicando a vedação constante do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal aos créditos originados de impostos respeitados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A receita de capital decorrente de venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se destinar pelo menos 50% desse montante a despesas associadas a regime de previdência social e o restante a despesas com investimentos. Parágrafo 7º. A cessão de direitos creditórios de que trata este artigo poderá ser realizada por intermédio de sociedade de propósito específico, criada para esse fim, pelo ente cedente, dispensada, nessa hipótese, a licitação. Parágrafo 8º. É vedado à instituição financeira controlada pelo ente federado cedente. Inciso 1. Participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios desse ente. Inciso 2. Adquirir ou negociar direitos creditórios desse ente em mercado secundário. Inciso 3. Realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos creditórios desse ente. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 8º deste artigo não impede a instituição financeira pública de participar da estruturação financeira da operação, atuando como prestadora de serviços. Parágrafo 10º. A cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos estão não inscritos em dívida ativa é limitada ao estoque de créditos existentes até a data da publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder a autorização legislativa para a operação.